E se o Linguini nunca tivesse feito amizade com o Remy em Ratatouille? Pensa comigo por um segundo. Você já assistiu Ratatouille e ficou pensando, cara, como tudo dependeu de um único momento, de um único encontro que quase não aconteceu? O Linguini estava prestes a jogar o Remy no rio. Ele tinha o ratinho na mão, olhou bem pra ele e por algum motivo decidiu não fazer isso. Mas e se ele tivesse feito? E se o Linguini tivesse simplesmente jogado o Remy fora, voltado para a cozinha e tentado sobreviver sozinho? Hoje, a gente vai explorar exatamente isso. Vamos desmontar o filme peça por peça e imaginar como cada personagem teria terminado a história sem aquela amizade improvável que moveu tudo. E eu garanto para você que o resultado é bem mais sombrio do que parece. Fica até o final porque a parte do Anton Ego vai te surpreender de um jeito que você não espera. Antes de qualquer coisa, deixa eu te situar no contexto do filme pra gente estar na mesma página. O Remy é um rato com um talento absurdo pra cozinha. Ele cresceu numa colônia de ratos que vivia numa casa no interior da França. E desde pequeno, ele tinha um paladar refinado, conseguia identificar ingredientes, sentir quando uma comida estava estragada, e combinava temperos de um jeito que nenhum outro rato fazia. O ídolo dele era o chefe Gusteau, um cozinheiro famoso de Paris que dizia que qualquer um pode cozinhar. Quando a colônia é descoberta e tem que fugir, o Remy acaba se separando da família e vai parar no esgoto de Paris, bem embaixo do restaurante do Gusteau, que nessa época já tinha morrido. E o restaurante, que no auge do Gusteau tinha 5 estrelas, já havia perdido 2 antes mesmo do filme começar. Uma por causa de uma crítica devastadora do Anton Ego, e a segunda, automaticamente, com a morte do próprio chefe, que, segundo o filme, morreu de tristeza. O restaurante funciona, mas já está numa trajetória de queda. E é nesse cenário que o Linguini aparece. O Linguini é o filho ilegítimo do Gusteau, só que ele não sabe disso. Ele chega ao restaurante procurando emprego, não tem nenhum talento culinário, é desastrado, atrapalhado, e consegue emprego lavando pratos por conta de uma carta que a mãe dele deixou. Mas numa noite, sem querer, ele estraga uma sopa que estava sendo preparada. O Remy aparece do nada e conserta a sopa mexendo nos temperos. E aí o Linguini descobre que o ratinho sabe cozinhar. E é nesse momento, nessa cena específica, que o nosso "e se" começa. O Linguini pega o Remy, vai até a beira do rio Sena e tá pensando em se livrar dele. Ele hesita, conversa com o rato e decide dar uma chance. Mas e se ele não tivesse dado? Vamos começar pelo Linguini, porque ele é o centro de tudo. Sem o Remy, o Linguini teria voltado para a cozinha com a sopa consertada pelo rato, mas sem saber cozinhar mais nada. A sopa foi um sucesso por acidente. O Skinner, que era o chefe executivo do restaurante, já estava desconfiado do Linguini desde o começo. Ele não queria o menino lá, queria explorar a marca do Gusteau para vender comida congelada barata e enriquecer. Então qualquer deslize do Linguini seria o suficiente para mandar ele embora. E o deslize viria, porque o Linguini sozinho, sem o toque do Remy, não conseguiria reproduzir aquela sopa de novo. Na próxima oportunidade na cozinha, ele erraria, provavelmente na primeira semana. O Skinner ficaria de olho, esperando pro momento certo, e quando o Linguini errasse um prato importante ou queimasse alguma coisa, o Skinner teria a desculpa perfeita para demitir ele sem culpa. E demitido, o Linguini voltaria para a estaca zero. Ele não tinha qualificação nenhuma, não tinha experiência, não tinha família rica. A mãe tinha morrido, ele não sabia que o Gusteau era o pai, e ficaria sozinho em Paris sem dinheiro e sem perspectiva. Possivelmente acabaria morando em algum quarto minúsculo, trabalhando de garçom ou lavando pratos em algum restaurante menor, vivendo uma vida completamente apagada, sem propósito, sem destaque, um cara comum que Paris nem notaria. Agora tem um detalhe muito importante aqui, que muda a dinâmica do cenário alternativo. O Skinner no filme descobre muito cedo que o Linguini pode ser o herdeiro legítimo do Gusteau. Ele encontra os documentos, pega um fio de cabelo do Linguini e faz um teste de DNA. Isso acontece logo no início, muito antes do Linguini virar um chefe famoso. O Skinner já sabe da verdade quase desde o começo, e é justamente por isso que ele tenta se livrar do Linguini. Então, no cenário alternativo, sem o Remy, o Skinner ainda teria feito o teste, ainda teria descoberto que o Linguini é herdeiro. Mas com o Linguini sendo demitido por incompetência na primeira semana, sem nenhum escândalo, sem nenhum motivo para continuar investigando, o Skinner simplesmente destruiria os documentos, silenciosamente, sem drama. A herança desapareceria sem que ninguém jamais soubesse que existiu. Esse é um dos elementos mais perturbadores desse cenário alternativo, porque não tem vilão sendo desmascarado. Tem só uma injustiça que acontece no silêncio e nunca vem à tona. A Colette, que no filme se torna a mentora e depois a namorada do Linguini, jamais teria chegado perto dele assim. No filme, ela quase desiste de ensiná-lo nos primeiros momentos. Ela só continua porque o Skinner a obriga.
já que o Linguini é tecnicamente um funcionário do restaurante, mas mesmo sendo obrigada, ela só desenvolve respeito pelo Linguini quando vê que ele tem talento culinário. Sem o talento, sem o Remy guiando cada movimento, o Linguini seria mais um lavador de pratos para ela, e a Colette não tinha paciência para isso. Ela lutou muito para ser levada a sério numa cozinha dominada por homens. Ela não ia gastar energia com alguém que não demonstrava potencial real, então o Linguini perderia a Colette, perderia o emprego e nunca descobriria que era herdeiro do Gusteau. Uma vida inteira de possibilidades, apagada porque ele jogou um rato no rio. Agora vamos falar do Skinner, porque sem a amizade entre o Linguini e o Remy, ele seria o grande vencedor da história, mas um vencedor com um legado podre. O Skinner era um homem calculista, ambicioso e completamente desonesto. Ele usava a imagem do Gusteau para vender produtos de baixa qualidade com o rosto do chefe famoso nas embalagens, congelados, lanchonetes temáticas, o tipo de coisa que o Gusteau teria odiado em vida, e o Skinner se enriquecia com isso. Sem o Linguini no caminho, o Skinner jamais teria os problemas que enfrenta no filme. Ninguém descobriria a herança. Ninguém ameaçaria o controle dele sobre o restaurante. Ele simplesmente continuaria administrando o negócio do jeito que queria, expandindo a linha de produtos e eventualmente transformando o Gusteau num nome de fast food barato, espalhado por toda a França. Mas lembra que o restaurante já estava perdendo estrelas antes mesmo do filme começar? Sem ninguém com talento real para segurar o nível da cozinha, a terceira estrela que ainda restava provavelmente cairia em pouco tempo. Os críticos notariam a queda na qualidade, e o restaurante fecharia, não com um grande escândalo, mas com um fade-out silencioso, uma decadência discreta que Paris mal notaria. O Skinner ganharia financeiramente por um tempo. Os produtos continuariam vendendo mesmo com o restaurante fechado, porque a marca já teria sido suficientemente explorada, mas o prestígio real da culinária francesa, aquele que o Gusteau genuinamente representou, estaria morto, transformado em logotipo de embalagem de isopor. E ninguém ficaria indignado, porque ninguém saberia o que foi perdido. Agora vamos falar do Remy, e essa é a parte que bate mais forte. Se o Linguini tivesse jogado o Remy no rio, o que teria acontecido com ele? Primeira possibilidade, e a mais realista dentro do contexto do filme. O Remy teria sobrevivido. Ele sabia nadar. Ele era esperto, mas ele estaria sozinho, sem família, sem direção, numa cidade enorme. E a questão não é se ele sobreviveria fisicamente. A questão é o que aconteceria com o talento dele. O Remy tinha um dom extraordinário, uma capacidade de cozinhar que era, literalmente, única no mundo. Mas esse dom só fazia sentido se ele pudesse ser exercido, e um rato sozinho nas ruas de Paris não tem como exercer talento culinário. Ele não tem mãos para segurar facas, não tem como chegar nos fogões, não tem como interagir com os ingredientes do jeito que precisa. Sem o Linguini como parceiro, o talento do Remy seria basicamente inútil no sentido prático. Ele poderia continuar identificando ingredientes no lixo, poderia comer melhor que os outros ratos, mas a grandiosidade do que ele poderia criar nunca se realizaria. Seria como um pintor que nasceu sem mãos. A visão está lá, o gênio está lá, mas a execução é impossível. E aí entra uma dimensão emocional que o filme toca muito bem, mas que se aprofundaria numa versão sem a amizade. O Remy ficaria preso entre dois mundos sem pertencer a nenhum. Os outros ratos não o entendiam. Os humanos não sabiam que ele existia. E sem um Linguini para servir de ponte, essa divisão seria permanente. Ele provavelmente voltaria para a colônia. Sem alternativa, sem perspectiva, voltaria para a vida de rato, comendo o que achasse, vivendo no esgoto e carregando dentro de si um potencial que nunca seria realizado. Isso é uma das histórias mais tristes que o filme poderia contar, e que por sorte não conta, exatamente porque o Linguini não jogou ele no rio, mas tem uma segunda possibilidade, que é mais sombria ainda. O Remy, sozinho e frustrado, poderia tentar trabalhar com outro humano, tentar encontrar outra pessoa que topasse a parceria, mas a probabilidade disso dar certo é quase zero. A maioria das pessoas, ao ver um rato na cozinha, simplesmente gritaria e chamaria o controle de pragas. O Remy tentaria, levaria sustos, fugiria e eventualmente desistiria. A experiência de ser rejeitado repetidamente quebraria o espírito dele aos poucos. Tem até um cenário interessante de imaginar aqui. E se o Remy tentasse agir nas sombras? Entrar no restaurante sem parceiro, sem ser visto e corrigir pratos discretamente enquanto ninguém olha, mexer num molho aqui, ajustar um tempero ali, salvar uma preparação que estava perdida. Os cozinheiros ficariam confusos, sem entender como os pratos estavam saindo bem. Provavelmente surgiriam superstições. O espírito do Gusteau ainda habita a cozinha, esse tipo de coisa. Mas mesmo nesse cenário, o Remy estaria limitado. Ele poderia melhorar o que os outros faziam, mas não poderia criar do zero.
não poderia assinar sua visão, não poderia ser o Remy que ele queria ser. Ele ainda estaria nas sombras, ainda sem identidade, ainda sem reconhecimento. A grande diferença que o Linguini traz para a história não é só acesso físico à cozinha, é reconhecimento, é alguém que vê o Remy como ele é, e isso muda tudo. Ah, e por falar em coisas incríveis que você pode estar perdendo, deixa eu te contar rapidinho sobre algo que vai transformar como você assiste filmes como Ratatouille em casa. O Amazon Fire TV Stick é um dispositivo pequenininho que você conecta na sua televisão e ela vira uma Smart TV completa. Com ele você acessa Netflix, Prime Video, Disney Plus, YouTube e praticamente qualquer plataforma de streaming que você possa imaginar. A interface é rápida, tem controle de voz com Alexa e a qualidade de imagem é excelente. Se você ainda não tem uma Smart TV ou quer melhorar a experiência da que você já tem, o Fire TV Stick é uma das melhores opções custo-benefício do mercado. O link está lá na parte de shopping do vídeo, aqui embaixo. Vale muito a pena checar. Bom, voltando para Paris, para a família do Remy e para o que aconteceria com eles. Falando na colônia, vamos pensar no que aconteceria com o pai do Remy, o Django, e o irmão Emile. No filme, a colônia acaba se reunindo no final. O Remy os chama para ajudar na cozinha quando tudo desanda, e eles aparecem para salvar o dia. Mas sem a amizade com o Linguini, não haveria nada a salvar. Não haveria restaurante aberto, não haveria crise, não haveria momento épico, onde a família aparece correndo pelos canos. O Django, que no filme começa desconfiando dos humanos e termina com uma visão um pouco mais aberta por causa do filho, ficaria exatamente onde estava, com a mesma desconfiança de sempre, os mesmos medos, a mesma mentalidade fechada de que ratos e humanos não se misturam, e o Remy nunca teria a chance de provar que o pai estava errado. O Emile, o irmão do Remy, continuaria sendo o rato simples que é, sem a aventura do irmão, sem as histórias malucas, sem o restaurante. Só a vida ordinária da colônia. E essa é uma das coisas que o cenário alternativo esconde de forma cruel. Não é só o Remy que perde, é todo mundo ao redor dele que nunca cresce, nunca muda, nunca é surpreendido por nada. Agora, e o Anton Ego? Esse é o personagem que eu prometi que ia surpreender você. O Anton Ego é o crítico gastronômico mais temido de Paris. Ele é apresentado no filme como uma espécie de vilão, um homem frio, arrogante, que destrói carreiras com uma resenha. Quando ele aparece no restaurante para avaliar a comida, toda a equipe entra em pânico. E não é exagero. Foi uma crítica dele que fez o Gusteau perder uma estrela. Foi uma crítica dele que, segundo o filme, contribuiu para a morte do próprio chefe. Mas o que o filme revela no final, de um jeito muito sutil e bonito, é que o Anton Ego é um homem solitário e desiludido. Ele perdeu a capacidade de se surpreender. Comer para ele tinha deixado de ser uma experiência. Era só trabalho. Era só crítica. A maravilha que ele sentiu quando era criança, quando comia a comida da mãe, tinha desaparecido completamente. E então o Remy cozinha um prato de ratatouille para ele, e em um único segundo, o Anton Ego é transportado de volta para a infância. Ele se lembra de por que amava comida. Ele se lembra de quem era antes de ser um crítico amargo. É uma das cenas mais poderosas da animação da Pixar, talvez de toda a animação, porque mostra que a boa comida não é só nutrição, é memória, é emoção, é conexão. Sem o Remy e o Linguini, o Anton Ego iria ao restaurante como ele disse que faria para destruir o lugar. Ele comeria algo medíocre preparado pelo Linguini sem talento, ou por qualquer outro cozinheiro do restaurante, operando abaixo do nível que o restaurante exigia, e escreveria uma resenha devastadora. Nada de revelação emocional, nada de viagem à infância, nada de reconexão com o que o fez amar comida. Ele sairia do restaurante como entrou, frio, cansado, vazio. E aí está a tragédia silenciosa do Anton Ego nessa versão alternativa. Ele continuaria sendo aquela figura aterrorizante, destruindo restaurantes com palavras afiadas, acumulando poder e respeito, mas perdendo cada vez mais a essência do que o tornou-se um crítico em primeiro lugar. Sem o momento do Ratatouille, ele nunca se cura. Ele envelhece com a amargura. E Paris continua temendo um homem que, no fundo, só estava esperando que alguém o surpreendesse de novo. Pensa que pesado isso. O Anton Ego não é um vilão. Ele é uma pessoa que foi decepcionada tantas vezes que construiu um muro. E o Remy foi a única coisa capaz de derrubar esse muro. Sem o Remy, o muro fica de pé para sempre. Agora falando num ponto que o pessoal costuma ignorar, vamos pensar na cidade de Paris em si. O que a cidade perderia sem essa história? No final do filme, depois de tudo se resolver de um jeito complicado, o Linguini abre um pequeno bistrô. O Remy cozinha nos bastidores, a Colette gerencia, e o lugar vira um sucesso porque a comida é extraordinária. O próprio Anton Ego frequenta o bistrô. Ele perdeu o emprego de crítico depois da revelação do rato, mas ganhou algo mais valioso, um lugar onde comida ainda significa alguma coisa. Esse bistrô representa o triunfo de uma ideia.
A ideia do próprio Gusteau, de que qualquer um pode cozinhar, de que talento não tem origem esperada, de que a grandeza pode vir dos lugares mais improváveis, até mesmo de um rato no esgoto. Sem a amizade entre Linguini e Remy, esse bistrô nunca existe. Essa ideia nunca é provada na prática. Paris continua com seus restaurantes de elite, suas hierarquias rígidas, suas cozinhas fechadas para quem não tem o pedigree certo. O status quo vence. E ninguém percebe que perdeu algo, porque ninguém sabe o que poderia ter existido. Tem uma camada do filme que a gente não costuma parar para pensar, que é o que a história diz sobre parceria e sobre o que acontece quando duas pessoas, ou nesse caso, uma pessoa e um rato, têm habilidades completamente complementares. O Linguini tinha tudo que o Remy não tinha: corpo humano, acesso à cozinha, nome de funcionário, interação com as pessoas. O Remy tinha tudo que o Linguini não tinha: talento culinário, visão criativa, conhecimento de sabores, domínio de técnica. Sozinhos, os dois eram incompletos. Juntos, eram imbatíveis. Esse é um dos grandes temas do filme, e talvez um dos mais universais. A ideia de que nossa maior força pode não ser o que sabemos fazer, mas com quem a gente escolhe trabalhar. A gente tende a valorizar o talento individual, o gênio solitário, a pessoa que faz tudo sozinha. Mas Ratatouille subverte isso de um jeito muito inteligente, colocando o talento num rato que não pode agir sozinho e o acesso num humano que não tem talento. A parceria não é opcional nessa história. É a condição necessária para qualquer coisa acontecer. E se a gente pegar esse tema e aplicar no e se, fica ainda mais evidente. Sem a parceria, o talento do Remy fica estagnado. Sem a parceria, o Linguini não tem direção. É como dois quebra-cabeças que sozinhos não formam imagem nenhuma, mas encaixados um no outro, mostram algo completo. Quero também falar de uma coisa que acontece na metade do filme, e que seria completamente diferente sem a amizade. Tem um momento em que o Linguini decide revelar publicamente que tem um rato cozinhando para ele, e aí a cozinha inteira abandona ele. Os funcionários vão embora. Eles ficam chocados, com nojo, com raiva de ter sido enganados. Sem a amizade com o Remy, o Linguini nunca chega nesse ponto. Nunca tem a revelação pública. Mas também nunca chega no ponto de ter alguma coisa a revelar. Não tem crise porque não tem nada sendo construído. Não tem queda porque não tem ascensão. A história do Linguini sem o Remy é uma linha reta completamente plana. Sem pico, sem vale, só mediocridade contínua. E isso é de certa forma a versão mais assustadora. Porque não é uma tragédia dramática, é só uma vida ordinária passando, sem que nada especial aconteça. E tem gente que diria que isso é pior do que qualquer desastre, porque pelo menos o desastre é uma história. A mediocridade não é nem isso. Para fechar essa análise, quero falar sobre o que a amizade entre o Remy e o Linguini representa num nível mais amplo, além do filme. Quando o Bilinguini decide não jogar o Remy no rio, ele faz uma escolha que vai contra o bom senso. Qualquer pessoa racional, naquele momento, teria jogado o rato fora e tentado esquecer o episódio. Um rato na cozinha é problema sanitário, é risco de demissão, é loucura em todos os sentidos práticos da vida. Mas o Linguini não faz isso. Ele olha para o Remy e vê algo que não consegue ignorar. Talvez reconhecimento, talvez curiosidade, talvez simplesmente a intuição de que aquele momento importa. E ele escolhe a possibilidade em vez da segurança. Isso é o que toda grande parceria tem de essencial. Você vê alguém que é completamente diferente de você, que não faz sentido na sua vida de nenhuma forma prática, e ainda assim você diz sim. Você diz, não sei o que vai sair disso, mas quero descobrir. E o filme mostra que quando você faz essa escolha, a sua vida inteira muda de trajetória. Não só a sua, a de todo mundo ao redor. A do restaurante, a da crítica, a da cidade, a do legado de um chefe morto. Uma escolha de não jogar um rato no rio muda tudo isso. A versão alternativa, onde o Linguini joga o Remy fora, é uma versão onde todo mundo permanece exatamente quem é. O Skinner continua ganancioso, mas vence. O Linguini continua sem direção e desaparece. O Remy continua preso entre dois mundos, sem nunca pertencer a nenhum. O Anton Ego continua amargo, sem nunca se curar. O legado do Gusteau continua sendo vendido em embalagem de isopor, até o restaurante fechar sem drama e sem testemunha. Ninguém cresce, ninguém se surpreende, ninguém descobre nada novo sobre si mesmo. E talvez esse seja o argumento mais forte que o filme faz, sem nunca dizer em voz alta. As melhores coisas da sua vida vão aparecer de formas que você não esperava. E se você não estiver disposto a dar uma chance para isso, se você for lógico demais, cauteloso demais, convencional demais, você vai perder essas coisas sem nunca saber que elas existiam. O Linguini poderia ter jogado o rato no rio. Faria todo sentido, mas ele não fez. E por isso a história que o filme conta é uma história de parceria, de talento, de coragem e de transformação. Sem essa escolha não tem história. Tem só Paris do jeito que Paris sempre foi.
bonita por fora, indiferente por dentro e absolutamente alheia ao fato de que um rato genial estava passando pelos seus esgotos com um sonho impossível que ninguém nunca saberia que existiu. Isso aí é Ratatouille. E isso aí é o que um único momento de hesitação pode mudar no mundo. Se inscreve no canal e deixa o like, isso ajuda demais. Até a próxima.